Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra. Aqueles que gostam de estudar as obras de André Luiz através do médium Chico Xavier e que já puderam assistir, participar, acompanhar o programa com os livros Nosso Lar e os Mensageiros, agora também estão podendo fazê-lo com o livro Missionários da Luz. Estamos tratando do capítulo 11º, Intercessão. Quando alguém vai pedir por alguém, e esta é a situação de Etelvina e Esther. As duas encarnadas, durante a noite, vão até Alexandre. E lá, onde ele está, o instrutor recebe essas duas irmãs aflitas. O marido de Esther havia morrido e ela não sabia o que tinha acontecido. Alguns diziam que era suicídio, mas ela tinha certeza que ele havia sido assassinado. Então, primeira parte do capítulo, nós vimos Alexandre com André Luiz na casa de Esther, vendo o que aconteceu, se inteirando da situação e conversando com um dos espíritos responsáveis por tentar ajudar aquele grupo familiar, que eles chamam de visitador. E o visitador explica que realmente Raul, o marido, havia se matado. Ele se surpreende e fica sabendo que quando ele saiu do corpo, depois de ter dado um tiro no coração, um bando de entidades o recolheu e o levou embora. E o visitador não pôde fazer nada. Agora, depois que ele diz isto, o André Luiz vê que Alexandre vai se despedir e ele pergunta, mas nós não precisamos saber por que ele se matou? Aí o Alexandre diz para ele, calma André, nós vamos perguntar isso para o próprio interessado. Pegue o texto agora e acompanhe a leitura em continuidade. André Luiz nos diz, nós nos despedimos do visitador. Determinada indagação, todavia, me atormentava o cérebro. Não a contive por muitos instantes. Dirigindo-me ao generoso orientador, eu perguntei, um bando? Mas o que significa isso? Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante, André, é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, estes espíritos levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. E como era muito grande a minha estranheza, o instrutor acrescentou, não se surpreenda, meu amigo, a morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios, de um instante para outro. Existem desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, como acontece com a Hera, aquela trepadeira que sobe pelas paredes. Outros, entretanto, e em grande número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de diversos obsidiados. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Aqueles que caem nesta estrada evolutiva, pelo descaso das oportunidades divinas, são escravos sofredores destes transitórios, mas terríveis poderes da sombra, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Mas aí André pergunta, o visitador regional, como guarda destes sítios, não poderia defender o suicida infeliz? Perguntou André. E o instrutor respondeu, se ele fosse vítima de assassinato, sim, respondeu o instrutor. Porque na condição real de vítima, o homem segrega, gera determinadas correntes de força magnética que permitem que ele seja posto em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado,
sem a intromissão de inimigos ocultos, como este que nós estamos vendo neste caso, o desequilíbrio da alma é inexprimível e gera absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Então vocês estão vendo. Se ele tivesse sido vítima de assassinato, conseguiria ajuda dos espíritos devotados. Mas ele quis se matar, ele não teve nenhuma postura de se defender ou de impedir essa atitude. Ele deliberadamente planejou. E quando isso acontece, seu espírito não consegue gerar energias adequadas para entrar em sintonia com os missionários do auxílio. Interessante, não é? Não é que Deus não ajuda, é que a pessoa que faz isto não consegue sentir a ajuda que chega, não se sintoniza com ela, não consegue vê-la. É assim que funciona. Mas o instrutor tem mais ensinamentos. Vamos ver. André, então, assombrado, pergunta: mas as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente estes espíritos que tomam conta dessas regiões? Alexandre esboçou um gesto de tolerância fraterna e disse: André, sendo a liberdade interior de cada pessoa um atributo de todos os filhos da criação, um apanágio deles, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos aqueles que caem nos precipícios dos sofrimentos, por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Eles querem. Não dá para cuidar de todo mundo que quer se enterrar por vontade própria. Aí o instrutor continua. Nestes casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Mas e os maus que parecem infelizes na própria maldade? Perguntará você, André. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam uma perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Então existem espíritos que têm prazer de fazer o mal. Não é que estão arrependidos, não é que não sabem o que fazer, não. Eles parecem que se endureceram de tal forma que eles sentem gosto. Estes espíritos são estes a que se refere Alexandre. Eles endureceram, criaram uma crosta e eles precisarão quebrar esta crosta. Vai demorar mais. Vão sofrer mais. São as escolhas de cada um. Mas Alexandre e André continuam. O assunto oferecia oportunidade a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e depois de um rápido intervalo acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, procurando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Não obstante conservar-me em prece, diz André, observei que o orientador, Alexandre, entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão: podemos seguir adiante, André. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece preso a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho. Eu o segui passo a passo, em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças
de um grande matadouro. Matadouro, sabe matadouro de boi? Era ali. Será que era ali que o espírito do Raul se encontrava? Que aquele bando tinha ido levá-lo? Ou que ele tinha se escondido? Um matadouro? O que estariam fazendo esses vampiros? Nós já vimos nos primeiros capítulos do livro Missionários da Luz, a questão dos vampiros, vampirização. E ali está escrito como é que essas entidades, elas sugam as energias. Agora, Alexandre está levando André para um local onde um grande número de espíritos vampirizadores se encontram. E é justamente nas proximidades de um grande matadouro. André Luiz fica muito surpreso. E eu acho que você também ficaria. Mas já está imaginando o Drácula, com aquele dentão assim, com sugar o sangue dos boi? Não é um grande número de vampiros como o Drácula e sua corte. A vampirização, ela tem uma outra forma de ser entendida no plano espiritual. E é no próximo bloco que nós vamos ver como o instrutor Alexandre vai explicar o ambiente, o que essas entidades estão fazendo, por que elas estão ali e o que leva estes espíritos a procurar os espíritos que perderam a vida física pelo suicídio para explorá-los, sugando deles forças, como estão ali a fazer. Então, você que está acompanhando o nosso capítulo 11º, fique atento. Quando nós voltarmos do intervalo, e vai ser rápido, nós vamos continuar a descobrir essas realidades. E elas serão muito instrutivas para todos nós, entendendo como é que nós podemos nos preservar dessas más companhias, melhorando nossos pensamentos, melhorando nossas vibrações. Assim, eu espero você daqui a pouquinho. Não demore para voltar, porque eu volto rápido, hein? Até já! Olá, não falei que ia ser rápido? Não podemos perder tempo. Nós estamos estudando o capítulo 11º do livro Missionários da Luz. E nós estamos agora vendo que André Luiz, acompanhando o instrutor Alexandre, chegam a um matadouro. Matadouro onde põe boi pendurado, onde tira as tripas, o bucho, aquelas coisas. E lá está assim, de espírito. André Luiz fica rupiado, assim, calafrio. Vamos ver o que ele fala? Vamos, acompanha o texto. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bois, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu com serenidade. Você está observando, André? Estes infelizes irmãos, que não nos podem ver pela sua deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando
as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores, que até ali pudera observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Naquele quadro horripilante estaria ali a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Pensei. Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro a ponto de sentir, como em outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e disse: por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós outros, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava a abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto nós mesmos já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, disse Alexandre, o quadro é lastimável. Porém, não nos compete lavrar condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se nós já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Aquela advertência fora muito útil. As palavras do instrutor caíram em minha alma a preceito, retificando-me a atitude mental. Encarei sereno o quadro sob meus olhos e, notando que eu me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, um robô, que vagueava em torno dos demais. Depois de olhar-lhe os olhos, quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. Alexandre exclamou: é o suicida que procuramos. O quê? Perguntei espantado. Por que os vampiros precisariam dele? Semelhantes infelizes, disse Alexandre, abusam de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que se sucedem à morte física, sugando-lhes as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Eu estava espantado, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, me respondeu: André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado
que se desvie da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Vamos agir socorrendo o desventurado. Mas você viu o clima? Você viu o ambiente? Um matadouro, espíritos bebendo o sangue dos animais, aquele sangue que gotejava das jugulares arrancadas, cortadas, da carne quente, porque os animais têm um teor de vitalidade própria do corpo animalizado. Aquilo que se chama princípio vital está nos corpos organizados, como responsável por manter o funcionamento e o equilíbrio. E quando o corpo ele perde a vida física, ainda resta nele, nas células, uma quantidade de fluido vital que dá aos espíritos inferiores uma sensação de que eles estão abastecidos, que eles estão alimentados. Então, para se sentirem como se estivessem vivos, eles sugam fluido vital destes corpos, sejam de corpos humanos, seja de corpos de animais, que também têm fluido vital. Então, o que o instrutor está explicando para o André é que ele não se impressione, que estas são coisas próprias da realidade do mundo espiritual. Eles estão buscando alimentação. Agora, é claro que é grotesco, é triste ver isso. O André Luiz fica desesperado de ver aquela cena horrível. Espíritos sugando aqueles corpos, bebendo sangue que acabara de exteriorizar-se da morte dos bovinos. E encontram ali, junto com aquele bando, o espírito do Raul. Aí André Luiz pergunta, mas o que ele está fazendo aqui? Por que ele está aqui? As entidades já não têm os bichos? Aí o instrutor explica que estes espíritos que sugam essas energias, primeiro sugaram as energias do corpo de Raul. Mas como Raul ainda, por ter se matado, continua a ter fluido vitalizante, eles também perseguem e mantêm cativo o espírito para abusarem dele. E é exatamente o que eles estão fazendo. Mas ao invés de se perderem em elucubrações, em discussões, em explicações, Alexandre fala para André, André, quebre a concha, saia de você, pare de julgar os outros. Ao invés de você ficar observando o que os outros fizeram de errado, procure entender, justifique por que eles agiram assim. E isso vai atenuar a sua atitude negativa. Esse conselho serve para a gente em tudo. Ah, fulano cometeu um crime horroroso e todo mundo fala, meu Deus, que coisa horrível, coisa insana. Você estava na situação dele? Você viveu a situação dele? Você sabe por que ele teve que fazer isso? Então compreenda que podem existir coisas que nós não sabemos. E por mais hediondo que sejam estes crimes, e eles são, procuremos sempre uma forma positiva de levar um bom pensamento, de desejar a estas almas uma medicação vibratória que nasça do interesse, não de absolver do crime que cometeram, mas de amparar a queda em que eles estão. Esta é a função divina que os seres humanos receberam do Criador. Se nós não podemos ajudar impedindo o erro, que nós não sejamos peso sobre quem errou, mas nos tornemos apoio para que ele se reerga. É o que o instrutor está falando para o André. E agora, vamos entender essas entidades como entidades sofridas. Elas precisam disto. É a comida que elas comem. Lá na casa da Esther estavam 6 entidades respirando os pratos fumegantes, como até nas nossas casas podem existir. Esses que estão no matadouro precisam deste tipo de alimento. É comida, do mesmo jeito.
Só que o nível vibratório deles é mais denso. Daí, nós não devemos estar julgando, deveremos estar tentando compreender e orar no bem para todos eles. Mas tem muita coisa ainda que vem pela frente. Alexandre agora vai conversar com o espírito, vai aproximar-se dele. E nós vamos no próximo bloco ver como que essa história ela tem continuidade. Então, fique conosco, preste atenção, vai lendo. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta estudando o livro Missionários da Luz, no programa O Espírito da Letra. O capítulo 11, ele é muito rico, tem muita coisa. E agora você já viu que eles estão no matadouro. Aquele bando de entidades estava lá sugando o sangue, o plasma, as entranhas, e retirando energia vital. E André Luiz, com todo o seu espanto, recebendo as orientações de Alexandre. Só que chegou uma hora que Alexandre disse para ele, olha, vamos socorrer o infeliz aqui, o Raul, vamos nos aproximar dele. E é isso que nós vamos ver agora no texto. Venham conosco, acompanhem o que o texto vai agora nos colocar. O Alexandre diz, agora a gente vai agir, vamos atuar ajudando aquele que está infeliz. Então, seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz Raul. Alexandre levou a sua mão à testa de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que imediatamente foi vista pelos seres da sombra que estavam ali. Observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, brancos, espantados. Um dos algozes mais corajosos gritou em voz alta, deixemos este homem entregue à sua sorte. Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguemo-lo. Enquanto se retiravam esses verdugos, esses perseguidores, apressadamente, como se tivessem medo de algo que eu não podia compreender ainda, diante da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, eles sabiam que nós estávamos presentes. E embora fugissem medrosos, tentavam nos atingir com zombarias. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto desses vampiros vorazes. Alexandre, então, dando por terminada a operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduzindo-o para fora, a caminho do campo, me falou bondosamente: André, não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Estes irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos interessa. Recomendou-me, então, que eu amparasse um novo amigo, que parecia inconsciente de nossa cooperação. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob árvore frondosa, colocando o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Impressionado com o seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. Ah, André, o pobrezinho
permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. E como eu ficasse muito estranhando essa situação, Alexandre acrescentou: o que você deseja, André? Esperaria por aqui o processo do menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem por vontade própria sob seus tentáculos. Depois de me dizer isso, inclinou-se como um pai sobre o desventurado suicida e perguntou: irmão Raul, como vai você? Como passa? Eu... murmurou o infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Eu não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Não. Respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e me disse: André, a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Em seguida, Alexandre determinou que eu ficasse ali, vigilante, enquanto ele buscaria recursos necessários. Não poderemos acordá-lo por nós mesmos? Perguntei. Por que nós temos que buscar recursos? O orientador então sorriu e disse: André, bem se reconhece que você não é veterano em serviços intercessórios. Você se esquece de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria dele, mas também para a dor? Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil. Rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e só passam algumas horas antes de um seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente que nós o entreguemos aos cuidados de outros amigos nossos. As observações calaram-me fundamente, porque André, certamente, imaginou, bom, a gente traz ele aqui, a gente diz, escuta, joga um copo d'água na cara dele aí para ver se ele acorda, dá uns tabefe assim, né, que nem a gente na Terra faz com as pessoas que estão meio bêbadas, meio sonolentas. Sacode o cara, volta aí, Raul, o que é isso? Né? Mas não é assim que funciona. Quando o espírito está em estado de inconsciência, acontece que ele perde, inclusive, as sensações da dor. Ele não se lembra o que ele fez, ele não se lembra quem ele é, eles não se lembram de onde eles vieram, o que está acontecendo com eles. E isto é uma forma também de eles não sentirem a capacidade das entidades inferiores de sugar essas energias e a inconsciência a que se colocam estes espíritos vítimas deles faz com que eles se tornem insensíveis nessas condições. Só que, como agora eles iriam trazer Raul à consciência, é algo parecido quando você vai fazer uma cirurgia em hospital. Você recebe uma anestesia e você não sente dor nenhuma. Nenhuma. Podem abrir sua barriga, podem arrancar um membro, cortar uma perna, você não sente nada. Mas quando termina a anestesia, se você não tiver remédio por perto, se você não tiver enfermeiro por perto, se você não tiver alguém que te ajude, você fica alucinado de dor. Porque o anestésico passa e o corpo está com seus terminais nervosos sensibilizados. Então o que acontece? Ali, Raul iria ser despertado para a consciência. Mas quando ele voltasse, ele ia se lembrar que ele tinha se matado. E ao lembrar que tinha se matado, sua mente vai lembrar que ele deu um tiro no peito.
E a lembrança do tiro no peito vai fazer o perispírito dele sentir a dor, que até então ele não estava se lembrando. Ele vai se lembrar de que ele deixou a vida e deixou sua esposa, seus filhos, seus tios, abandonados. E por que ele fez isto? Então as culpas, o remorso, tudo isso vai vir como se você levantasse as comportas de uma grande represa e aquela água acumulada, a princípio calminha, plácida, começasse a verter despenhadeiro abaixo. Como André não tinha esse raciocínio, Alexandre disse a ele, olha, se nós vamos tratar de reerguer a consciência, esse rapaz, ele vai ter surtos, que só depois de várias horas é que vão cessar. E como nós, que estamos aqui com ele, teremos tarefas, não poderemos ficar aqui pagiando. Precisaremos trazer pessoas, espíritos amigos, que possam ampará-lo nesta hora, até que nós tenhamos tempo de regressar aqui e ajudá-lo já com a consciência despertada. Então, aí o André começou a perceber que realmente há fundamento. Você vai trazer alguém do sono para a realidade e vai fazer o que com ele? Agora que ele acorda, abre o olho, agora você vai ficar comigo, agora você tem que me cuidar, onde é que eu estou, pelo amor de Deus, não me abandona. Mas como? Eu vou ter que ir embora. Então deixasse ele dormindo. Mas não era esse o plano. Então Alexandre, vendo que ele está inconsciente, absolutamente inconsciente, vai precisar recorrer à ajuda de outros espíritos. É isso que ele vai propor agora para o André. Nós vamos buscar amigos, vamos atrás de outros irmãos que possam nos ajudar na recomposição inicial deste nosso companheiro, para que depois, quando nós tivermos o tempo favorável, nós voltemos aqui, porque eles não estão se livrando. Já achei o Raul, já vi que ele não está mais com os membros vampirescos desse bando, agora a gente deixa ele aqui, debaixo da árvore, e aí algum espírito passa aqui e leva ele embora. Não, agora não. Não se livra a alma de uma outra que está aflita. E então você vê que agora Alexandre vai terminar o processo de auxílio. Vai atrás de alguém que possa ficar tomando conta e quando chegar a oportunidade de eles voltarem, Alexandre vai vir conversar com Raul para saber do próprio interessado, como ele havia dito ao André Luiz, o que aconteceu para ele se matar. Então agora, na sequência, no nosso último bloco do programa de hoje, nós ainda não vamos terminar o capítulo. Nós vamos ver como que Alexandre vai encaminhar esta aproximação com as outras entidades. Eu espero que você nos acompanhe, porque é muito interessante, nos preparando para, no outro programa, chegarmos ao final deste capítulo muito lindo, chamado Intercessão. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, mas não se esqueça, o capítulo não acaba, ele vai continuar na próxima semana, ele é muito rico. Agora, o que acontece é que nós estamos vendo que Alexandre vai buscar ajuda para que alguns espíritos amigos tomem conta, na medida em que Raul voltar à consciência, porque Alexandre e André terão que se ausentar, não vão poder ficar ali, tem outras coisas para fazer, mas vão voltar depois. Então, acompanhe o texto agora para ver aquilo que André Luiz nos explica, tendo em vista que Alexandre foi buscar ajuda. Aí então ele diz assim: passados 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz. E daí a algum tempo,
encontrávamos-nos numa casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta, na esfera física, mas era uma casa espiritual. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era muito rudimentar. Adivinhando-me o pensamento, Alexandre explicou. No círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante, que conta com a abnegação de muitos companheiros. Colocado Raul num leito branco, o devotado instrutor começou a lhe aplicar passes magnéticos sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Eu morro! Eu morro! Gritava Raul, em suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acudam-me por caridade! E comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lancinante: meu coração está partido, ajudem-me! Não quero morrer, enfermeiros, me ajudem! E então, esses enfermeiros solícitos amparavam Raul com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados, em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Esther! Esther! Chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Venha em meu auxílio, pelo amor de Deus, socorra-me, meus filhos, meus filhos! Alexandre acercou-se dele paternalmente e lhe disse: Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar com coragem a difícil situação que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira dedicada, nem chame pelos filhos amados que você deixou na sua antiga passagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, seria fácil, num momento desses, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem ver você. Mas, agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outra oportunidade de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está terminada. Imagina ouvir um negócio desse na lata assim. A gente que fica todo cheio de dedinho, tem que falar direito comigo, não pode ser duro, não pode ser assim muito bravo, senão eu deprimo. Imagina, o cara estava acordando de um suicídio, o instrutor está dizendo para ele a verdade, dizendo o que ele fez, dizendo como ele é. Apesar de dizer com amor, não está ocultando nada dele. Você não tem mais a oportunidade na Terra com o nome de Raul. Raul morreu na Terra. Nossa! Vamos ver o que acontece. Imenso pavor tomou conta do seu rosto. E o interpelado revidou: estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será que isto é morrer? Absurdo! Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Você não empunhou a arma contra o próprio peito, Raul? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Oh, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Revelando extrema vergonha ao sentir-se a descoberto,
O suicida prorrompeu em soluços, murmurando: "Ah, desventurado que sou, 1000 vezes infeliz." Alexandre, contudo, não voltou a falar-lhe naquelas circunstâncias. Depois de recomendá-lo carinhosamente aos cuidados dos irmãos responsáveis pelos serviços de assistência, dirigiu-se a mim explicando: "Vamos, André. Nosso novo amigo está em crise, cuja culminância não cederá antes de 70 horas aproximadamente. Voltaremos mais tarde para vê-lo. De regresso aos meus trabalhos, esperei ansioso o instante de reatar as observações educativas. Impressionava-me a complexidade do serviço intercessório. As simples orações de uma esposa saudosa e dedicada haviam provocado atividades numerosas para o meu orientador e valiosos ensinamentos para mim. Como agiria Alexandre na fase final? Que revelação teria Raul para os nossos ouvidos de companheiros interessados no seu bem-estar? Conseguiria a esposa consolar-se nos círculos da viuvez? Abrigando interrogações numerosas, aguardei o momento aprazado para esse reencontro. Decorridos 4 dias, o instrutor voltou a convidar-me a retornar ao assunto, o que fez exultar de contentamento meu coração pela possibilidade de prosseguir aprendendo para a minha própria evolução. Então, encontramos Raul cheio de dores, todavia mais calmo, para sustentar a conversação esclarecedora. Queixava-se da ferida aberta, do coração descontrolado, dos sofrimentos agudos, do grande abatimento. Sabia, porém, que não se encontrava mais no círculo da carne, embora a semelhante verdade lhe custasse angustioso pranto. Meu orientador lhe disse com muita bondade: tranquilize-se, Raul. Sua situação é difícil, mas poderia ser muito pior. Existem suicidas que permanecem agarrados aos despojos cadavéricos por tempo indeterminado, assistindo à decomposição orgânica e sentindo o ataque dos vermes vorazes. Ai de mim! Suspirou o mísero, porque além de suicida, sou igualmente criminoso. E demonstrando infinita confiança em nós, Raul contou a sua história triste, procurando justificar o ato extremo que ele havia cometido. Ele contou a história triste. Não é só suicida, ele é um criminoso. Meu Deus, que será? Que será? Que será que ele fez? Que crime será que é este? Como será que ele vai agora enfrentar a sua situação? Ah, eu sei que você está curioso. Eu também estou. Ah, mas você tem o livro. Vai lendo aí, preguiçoso. Pega o livro, o programa acaba agora. Nosso programa termina aqui. Mas você ainda tem o livro na mão, porque na próxima semana a gente vai conhecer o caso do Raul. Raul não é só suicida. Raul cometeu um crime também, que ninguém sabe, ou quase ninguém desconfia. E é nesse entremeado que o mundo espiritual está metido para ajudá-lo. Você viu quando você faz uma precezinha dessa? Ah, Senhor, ajuda o tio que está com uma dorzinha não sei onde. Você viu o que isso gera? Se é uma solicitação importante, quanto trabalho, quantos esforços, quanto tempo as entidades vão buscar investir para recuperar uma situação, para tentar ajudar? Pois então, com isto, nós aprendemos que a nossa oração tem que ser responsável. Não podemos ficar dando trabalho que nós deveríamos estar fazendo para que os espíritos parem de fazer o que é importante e venham atender nossos caprichos. Não, eles não fazem isso. Agora,
quando as nossas preces são sinceras, quando o nosso merecimento está buscando algo que seja realmente importante, vocês tenham certeza que os espíritos não têm cansaço. Eles não deixam pela metade. Nós fazemos as coisas porcamente, eles não. Eles fazem de tudo para ajudar. E este capítulo vai demonstrar isso e vai elucidar no próximo programa por que tudo isso aconteceu com o pobre do Raul. Agora, como é que eles vão dizer essas coisas para a esposa? Como é que eles vão resolver o problema da família? Isso fica para o próximo programa. Então, não fique com essa curiosidade dentro de você, corroendo o seu estômago, essa ansiedade da gastrite, essa ansiedade da úlcera no estômago. Úlcera no estômago. Não! Ó o livro aí, ó. Pega o livro, vai lendo. Semana que vem nós vamos voltar aqui para terminar essa história tão especial, que envolve o suicídio, que envolve os vampiros, que envolve uma família, que envolve a libertação de uma alma que poderia ter ficado no sepulcro sentindo os vermes a corroer suas entranhas, mas conseguiu ser resgatada. Obrigado pelo seu carinho, pela sua paciência, pelo seu devotamento, e na próxima semana eu espero você em mais um O Espírito da Letra. Um grande abraço e muita paz.